Dominando a Física. Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar o Teorema Fundamental da Hidrostática ou Teorema de Stevin. Consideremos um recipiente que contém um líquido homogêneo de densidade D, em equilíbrio. Nele adotemos dois pontos, A e B, separados por um desnível H, sendo eles o centro das bases de um cilindro imaginário dentro do líquido. Sendo FA e FB as intensidades das forças que atuam nos pontos A e B, e P o peso da coluna de líquido entre A e B. Então, olha só, nós temos um corpo imerso num líquido com uma área, um líquido de densidade D e um ponto A bem na parte superior, no caso aí desse corpo, e um ponto B bem na parte inferior desse corpo, né? Então, olha só, nós temos, no caso, o P representando o peso da coluna desse líquido sobre esse corpo entre A e B, e uma força que atua em A, no caso aí, externa, e uma força que atua em B. E uma diferença de altura, que eu chamo de H, entre o ponto A e B. Estabelecendo o equilíbrio na vertical, podemos escrever para o ponto B. Olha só, força em B vai ser a força que já está agindo lá em cima, a força em A, mais o peso do líquido sobre esse corpo. Então essa eu vou chamar de equação 1. Então lembrando, ó, força em B é igual a força em A mais a força peso, onde então FB é a força aplicada em um ponto B. No sistema internacional nós trabalhamos em Newton. FA a força aplicada em um ponto A, no sistema internacional também nós trabalhamos em Newton. E P é o peso da coluna do líquido entre os pontos A e B, que também no sistema internacional nós trabalhamos em Newton. O peso da coluna de líquido, em função de sua densidade D e do desnível H entre os pontos A e B, vale. Olha só, sei que peso é igual a massa vezes gravidade, certo? E eu também sei que densidade é a relação da massa pelo volume. Então fica D igual a M dividido por V. Como não tem nada debaixo do D, quer dizer que automaticamente está dividido por 1. Se eu tenho uma igualdade de frações, eu posso multiplicar incluso. Então como fica? 1 vezes M dá M, D vezes V. Então fica M igual a D vezes V. Lembrando lá, peso não é massa vezes gravidade? Sim, então fica peso que é igual no lugar da massa. Massa eu sei que é densidade vezes volume, então coloco lá densidade vezes volume, então vezes gravidade. E volume eu sei que é a área da base, no caso lá do meu cilindro, vezes a altura. Então chega à seguinte conclusão, ó, que o peso é igual a densidade vezes o volume, não é a área vezes a altura, então vezes a área vezes a altura vezes gravidade. E essa é a minha equação 2. Agora, substituindo a equação 2 na equação 1, nós teremos, ó, a equação 1, quem que é? A força em B igual a força em A mais a força peso. E a equação 2, então, lembrando, é peso é igual a densidade vezes área vezes altura vezes a aceleração da gravidade local. Então, ó, se eu substituir a 2 na 1, ó, ficaria assim, ó, força em B é igual a força em A mais peso, então, que é quem? D, que é a densidade, vezes a área, vezes a altura, vezes a aceleração da gravidade local. Então, fica essa equação. Então, ficaria então que força em B igual a força em A, mais a densidade vezes a área, vezes a altura, vezes a aceleração da gravidade. Dividindo a expressão acima pela área do cilindro, teremos. Então, sei que força em B dividido pela área é igual a força A dividido pela área, mais densidade vezes a área, vezes a altura, vezes a gravidade, tudo dividido pela área. Por que eu fiz isso? Porque eu quero sumir com a área. Então, olha só. Isso implica o seguinte, que força B sobre a área é igual a força A sobre a área, mais, então, a área, eu corto a área de cima com a área de baixo. Por quê? Ela está multiplicando em cima, então eu posso cortar, posso cancelar. Então, sobra quem? DHG, que é densidade vezes altura vezes gravidade. O que eu sei? Como pressão é força sobre área, então, ó, força em B sobre a área é a pressão em B. Força A sobre a área é a pressão em A. Então fica assim, ó, pressão em B é igual a pressão A mais D
Hg, que é densidade vezes altura vezes a aceleração da gravidade local. Essa equação é a famosa equação do teorema de Stevens. Então, lembrando a equação do teorema de Stevens, que diz que pressão em B é igual a pressão A mais dHg, que é densidade vezes altura vezes a aceleração da gravidade local. Onde, então, PB é a pressão no ponto B, no sistema internacional nós trabalhamos em Newton por metro quadrado. PA é a pressão no ponto A, no sistema internacional nós trabalhamos em Newton por metro quadrado. D é a densidade do fluido em que se encontra o corpo, no sistema internacional nós trabalhamos em quilogramas por metro cúbico. H é a altura da coluna de líquido em que se encontra o corpo imerso, ou seja, o corpo está afundado nesse líquido, completamente imerso. No sistema internacional nós trabalhamos em metro a altura. E G é a aceleração da gravidade local. Na Terra, G é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A diferença de pressão entre dois pontos quaisquer de um líquido homogêneo, ou seja, igualzinho, que não se diferencia, e em equilíbrio, separados por um desnível H, é dada pela expressão dHg, que é o valor da pressão exercida pelo líquido entre os pontos A e B, também denominada pressão hidrostática ou pressão efetiva. Logo, pressão em B é igual a pressão em A mais a pressão AB hidrostática. Observação. Num líquido homogêneo e em equilíbrio, a pressão varia linearmente com a profundidade. Se os pontos A e B estiverem na mesma horizontal paralela à superfície livre do líquido, isto é, altura igual a zero, H igual a zero, teremos que a pressão em A é igualzinha à pressão em B. Se a pressão for medida em centímetros de mercúrio ou milímetros de mercúrio, o teorema de Stevens deve ser usado na seguinte forma. Pressão em B é igual a pressão em A mais altura. No caso, aí a altura do líquido. Para a pressão da coluna líquida, teremos... Olha só, nós temos o recipiente, onde fora desse recipiente se encontra o ar e a ação da aceleração da gravidade. Um líquido, que eu vou pegar um determinado ponto nesse líquido de densidade D, e a distância desse ponto até a superfície desse líquido, que é o desnível, vou chamar de H, a altura H. Então daí eu chego à conclusão que o peso do líquido é igual a dGH, ou seja, a densidade vezes a ação da aceleração da gravidade local vezes a altura do desnível desse líquido. Onde então lá, P líquido é o peso da coluna de líquido sobre o corpo. No sistema internacional nós trabalhamos em Newton. D é a densidade do fluido em que se encontra o corpo. No sistema internacional nós trabalhamos em quilogramas por metro cúbico. G é a aceleração da gravidade local. Na Terra, G é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. H é a altura da coluna de líquido em que se encontra o corpo imerso. No sistema internacional, nós trabalhamos em metros. A pressão total na profundidade H vai ser pressão total é igual à pressão do líquido mais a pressão atmosférica. Então vamos para os exercícios. Olha o que diz o exercício de número 1. Determine a pressão suportada por um corpo situado 12 metros abaixo da superfície da água do mar, num local onde G, ou seja, a aceleração da gravidade local, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Dados, o μ da água do mar, ou seja, a densidade da água do mar, o μ, igual a 1,03 gramas por centímetros cúbicos. E pressão atmosférica igual a 10 elevado a quinta newtons por metro ao quadrado. Então vamos retornar ao enunciado para retirar os principais dados. Determine a pressão suportada por um corpo situado, então ele já quer o quê? A pressão. Então P vai ser incógnito no meu problema, nota lá, continuando. Situado a 12 metros abaixo da superfície da água do mar. Então H, a altura, é igual a 12 metros, anota lá, continuando. Num local onde G é igual a 10 metros por segundo quadrado, então anota lá, G é igual a 10 metros por segundo quadrado. Dados a densidade da água do mar, no caso aí a densidade específica, 1,03 gramas por centímetro cúbico. Então anota lá, a densidade específica da água do mar é igual a 1,03 gramas por centímetros cúbicos. E que mais? E pressão atmosférica igual a 10 elevado a quinta newton por metro quadrado. Então anota lá, pressão atmosférica igual a 10 elevado a quinta newtons por metro quadrado.
Então, a primeira coisa que nós temos que analisar são as unidades. Ó. Ele dá, no caso aí, a densidade da água do mar em gramas por centímetros cúbicos, né? E nós temos as demais unidades, ó, em vez de ser centímetros, em metros. Então, quer dizer que a gente está trabalhando no sistema internacional. Então, eu digo o seguinte, que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então, para eu passar o que está em grama para quilograma, o que eu faço? Eu divido por 1000. Então, eu digo que 1 grama, se eu dividir por 1000, dá 10 elevado a menos 3 quilogramas. Eu sei também que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, quer dizer que 1 metro cúbico, quer dizer que é metro vezes metro vezes metro, não é? 3 vezes ele mesmo, então fica 100 centímetros. Vezes 100 centímetros, vezes 100 centímetros. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro é centímetros cúbicos. É 100 vezes 100 vezes 100, ó. Quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 zeros é a mesma coisa que 10 elevado a sexta, então, centímetros cúbicos. Então, eu descubro que 1 centímetro cúbico é igual, não é o inverso, está multiplicando, ele passa dividindo. Então, é igual a 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Então, olha só, eu sei que a densidade da água do mar é igual, que ele deu lá no enunciado, né, 1,03 gramas por centímetros cúbicos. Então, implica que a densidade da água do mar é igual a 1,03 grama, dividido, então, por 1 centímetro cúbico. É isso que quer dizer grama por centímetro cúbico. Então, fica 1,03 vezes o grama para passar para quilograma, então fica 10 elevado a menos 3 quilograma, que é igual a 1. No lugar do centímetro cúbico, eu multiplico então por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Então vai ficar assim, a densidade da água do mar é 1,03 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 6, que dá 10 elevado a menos 6. Que então vai dar 1,03. Como tem potências de bases iguais uma divisão, que é a base 10, o que eu faço? Eu conservo as bases e subtraio os expoentes. Sempre o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então vai ficar assim, menos 3 menos, cuidado agora, menos 6. Né? Menos com menos eu sei que dá mais. Então vai ficar assim, 1,03 vezes 10 elevado a menos 3, menos vezes mais, então dá mais 6. Se eu resolver, fica como então? Então quer dizer o seguinte, que vai dar, a densidade da água do mar vai dar 1,03 vezes 10 elevado a terceira quilogramas por metro cúbico, certo? E eu sei que pressão, aí no caso, vai ser igual a pressão da água do mar, mais a pressão atmosférica, que está atuando sobre a água do mar. Então eu sei o seguinte, que pressão é igual, no caso, a pressão da água do mar vai ser densidade da água do mar, vezes a aceleração da gravidade local, vezes a altura do desnível da água, em relação à superfície, que eu chamo de H. Mais a pressão atmosférica, que ele deu, que vale 10 elevado a quinta newton por metro quadrado. Então vai ficar assim, pressão é igual a densidade que eu descobri agora, né, 1,03 vezes 10 a terceira, vezes a aceleração da gravidade local, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que ele deu 12 metros, mais a pressão atmosférica, que ele também deu, é 10 elevado a quinta newtons por metro quadrado. Então vai ficar assim, pressão é igual a 1,03 vezes 10 a terceira vezes 10, né, eu conservo a base, somos expoentes, 3 mais 1 dá 4, então dá 1,03 vezes 10 elevado a quarta, então vezes 12 mais 10 elevado a quinta. Então fica pressão, quando eu faço 1,03 vezes 12 dá 12,36 vezes 10 a quarta mais 10 elevado a quinta. Então o que eu faço? Eu só posso trabalhar com potências de bases iguais. Então, ó, eu vou deslocar a vírgula no 12,36 para tornar essa potência em potência quinta. Então vou fazer assim, ó. A vírgula não está no 12,36. Se eu deslocar uma casa, no caso a vírgula, se eu deslocar no caso a vírgula uma casa à esquerda, eu aumento em uma unidade a potência. Então se era 10 a quarta, se eu colocar 1,236, passa a ser 10 a quinta. Então vezes 10 a quinta mais 10 a quinta. Então vai ficar assim, 1,236 mais 1 dá 2,236 vezes 10 a quinta. Então eu descubro que a pressão é igual a 2,236 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado.
Lembrando que esse exercício é um exercício dissertativo, então a resposta ficaria assim, ó. A pressão suportada por um corpo situado a 12 metros abaixo da superfície da água do mar é 2,236 vezes 10 elevado a quinta newtons por metro ao quadrado. Olha só o que diz o exercício de número 2. Considere o recipiente esquematizado a seguir, dentro do qual há um líquido em equilíbrio sob a ação da gravidade. Então, olha só, nós temos um recipiente irregular, em que tem um ponto 1 mais alto, um ponto 2 e o ponto 3 na mesma altura. Sendo P1, P2 e P3 as pressões dos pontos 1, 2 e 3 respectivamente, ou seja, nessa ordem, aponte a alternativa correta. Letra A, pressão 1 é menor que a pressão 2, que é menor que a pressão 3. B, a pressão 1 é maior que a pressão 2, que é maior que a pressão 3. Letra C, a pressão 1 é menor que a pressão 2, que é igual a pressão 3. Letra D, a pressão 1 é maior que a pressão 2, que é igual a pressão 3. E letra E, a pressão 1 é igual a pressão 2, que é igual a pressão 3. Então, olha só, o que eu sei? Que pontos na mesma altura, em relação ao nível de água que está em equilíbrio, né, paralelo ao nível de água, eles têm a mesma pressão. E o ponto que está mais perto da superfície tem a menor pressão, porque é menor a coluna d'água sobre ele. E o ponto que está mais afastado da superfície, ou seja, mais fundo, ele tem uma maior pressão, porque tem uma maior coluna de água sobre ele. Então eu digo o seguinte, olhando para a figura, o que eu descubro? Que a pressão 1 é menor que a pressão 2, que é igualzinho à pressão 3. Que é a alternativa que me diz isso? A letra C, olha lá. Pressão 1 é menor que a pressão 2, que é igualzinha à pressão 3. Portanto, se olhar lá nas alternativas, isso me dá a resposta de letra C. Então é isso, pessoal. Essa foi uma breve aula e eu ficaria muito contente e feliz se vocês pudessem dar um like para ajudar a divulgar o canal Dominando a Física. Excelentes estudos para todos.